Olá, alunos. Hoje a gente vai para mais uma aulinha de nefrologia. A gente vai falar mais um pouquinho de algumas doenças que são comuns do sistema urinário, tá bom? Que é a infecção do trato urinário e a litíase ou nefrolitíase, tá bom? E o que a gente pode fazer nesses casos como tratamento, tá bom? Como de costume, eu vou deixar lá disponível para vocês, tá bom? Eu vou deixar disponível a disciplina, o conteúdo e o vídeo complementar e a atividade para vocês poderem estar fazendo, tá bom? Lembrando que a atividade vale a presença em aula e garante 2 pontos para vocês na avaliação, tá bom? Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar agora um pouquinho sobre a infecção do trato urinário, ou ITU, né? É muito comum essa infecção na população em geral, principalmente nas mulheres, uma vez que anatomicamente a uretra é menor do que a uretra dos homens e é muito mais próxima entre a vagina e o ânus, tá? Mas também não é incomum o homem ter, principalmente quando ele tem alguma doença prostática associada, tá? A gente caracteriza uma ITU pela presença de alguma bactéria, de algum agente infeccioso na urina, em quantidades superiores a 100 mil unidades formadoras de colônias por mililitro, que é o famoso UFC/ml, tá? Ela pode ser sintomática ou assintomática, né? Nesse último caso, chama-se bacteriúria, por exemplo, tá? Que é assintomática. Ela pode ter, essa infecção, ela pode estar no trato urinário baixo, chamado de cistite, quando ela está na bexiga, tá? Ou afetar o trato superior, que é quando ela está no rim, e aí a gente considera e chama ela de pielonefrite, tá? Os sinais e sintomas são diferentes, tá? Então, a gente vai ver na cistite dor a urinar, ardência, urgência para fazer xixi, tá? Aumento da frequência de urina, dor na parte de baixo, né, na suprapúbica, febre, mas ela nem sempre está presente, principalmente em idoso, tá? Alteração do odor, do aspecto e da cor da urina, tá? No caso da pielonefrite, né, é um quadro maior do que o da cistite, tá? E aí a gente tem obrigatoriamente febre superior a 38 graus, calafrio, dor lombar, porque já dá na altura dos rins, tá? De um ou de ambos os lados, calafrio, tá? A febre, calafrio e dor lombar, que chama-se tríade de sintomas que são característicos da pielonefrite, tá? Uma outra infecção é a prostatite, que é a infecção da próstata, no caso dos homens, tá? Então, febre, astenia, dor lombar, perineal, mialgia, disúria, que é a dor a urinar, polaciúria, diminuição do jato urinário e retenção urinária pode acontecer nos homens, tá? Qual que é a causa da ITU, né? A maior parte das vezes é bactéria, né? Ou um fungo, né? Quando a gente está mais suscetível, né? O sistema imunológico mais suscetível. A maior parte dos casos ela ocorre pela E. coli ou Escherichia coli, em 70, 85% por casos, que é a bactéria que a gente tem normal no nosso intestino, tá? Em seguida, a gente vê estáfilos, saprofitíceos, proteus, klebsiella, enterococos. Então, essas últimas são bactérias hospitalares, tá? E as outras são agentes do nosso intestino, né? Que são as enterobactérias, como a E. coli, que é realmente a que é mais comum causar uma infecção urinária, tá? E aí a gente parte para dizer como que eu diagnostico, então, se é uma ITU mesmo. Na cistite, a gente faz urina 1, urocultura, para ver o tipo de bactéria, e o antibiograma para saber o antibiótico que eu posso dar
para essa infecção, tá? E aí eu vou saber a sensibilidade desse antibiótico para saber o que de fato vai matar aquela bactéria ou não. Esses antibióticos são testados tanto para a forma via oral quanto para a forma endovenosa, tá? Se o tratamento for iniciado para contenção dos sintomas com um antibiótico que é resistente, o médico pode modificar esse antibiótico assim que ele tiver o resultado. Como cultura e antibiograma demora uma média de 5 a 7 dias para a gente ver se está crescendo uma bactéria, eu não posso deixar o paciente desassistido, tá? A pielonefrite, além desses exames, a gente vai fazer um exame de hemocultura e exames de imagem para ver se essa infecção já não está no sangue provocando alguma alteração nos rins, tá? E a prostatite vai de acordo com o quadro clínico e com os sinais e sintomas que o paciente está apresentando. Eu vou tratar de acordo com esse antibiograma, tá? Para ver qual que é compatível ou não, tanto para cistite quanto para pielonefrite. E aí eu tenho que levar em consideração se é idoso, porque alguns antibióticos promovem alterações comportamentais e para o sistema neurológico nos idosos. Se o paciente está gestante, o que é bem suscetível, então alguns antibióticos eu não posso dar. Se é um adulto, se é uma criança, qual que é o tipo de bactéria, como que o quadro está evoluindo. Então, a gente tem que estar levando tudo isso em consideração para poder dar o melhor tratamento, tá? Fatores de risco para ITU na infecção na população adulta, então, sexo feminino, que é mais suscetível, na menopausa, ocorrem alterações hormonais que deixam o sistema mais vulnerável. Se a higiene íntima é inadequada antes e após o ato sexual, se tem cálculo ou não, se tem alterações na próstata, se fez procedimento urológico recente ou uso de sonda vesical, se está gestante, se é diabético, se fez alguma cirurgia recente, tá? Tudo isso pode interferir e favorecer o surgimento de uma ITU, tá? Se essa infecção urinária não for tratada, a cistite pode evoluir para uma pielo, a pielo, por sua vez, pode evoluir para um quadro de sepse e o óbito do paciente, tá? Alguns cuidados que a gente pode estar orientando o paciente é beber bastante líquido, de preferência água, não demorar muito para urinar, caso tenha vontade, não ficar segurando por muito tempo, fazer higiene após o ato sexual e urinar após o ato sexual para limpar a uretra, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher. Lavar as mãos antes e após urinar e evacuar, para a gente não ser a fonte de transmissão da bactéria. Controle da dor e de sintomas, controle de sinais vitais. Orientar para evitar substâncias irritantes para a urina, como café, chá, frutas cítricas, condimentos, refrigerantes e o álcool. Isso tudo altera a urina e o pH da urina, fazendo com que a gente fique mais suscetível a infecções. Um outro problema muito comum no Brasil e no mundo que a gente encontra é a questão da litíase renal, tá bom? Que nada mais é do que uma massa sólida formada nos rins, né? De acordo com a filtração, então vai se formando os pequenos cristais que costumam provocar uma dor intensa quando eles saem do lugar onde eles estão, né? Geralmente isso é formado por minerais e sais, né? Vão se acumulando quando o rim está filtrando e formando a urina. Essa passagem ela pode ser extremamente dolorosa, mas não causa um dano permanente. Como eu falei, é muito comum, ou seja, no Brasil, por ano, a gente tem 150 mil novos casos de litíase renal, tá? Ou litíase urinária. É comum provocar dor nas costas, em flanco, né, na parede abdominal, no abdômen,
na parte lateral do corpo, ou até mesmo no testículo, que o homem vai reclamar que está sentindo dor nos testículos, tá? Devido às pedras no rim ou durante a micção, vão provocar dores quando está fazendo xixi. Essa dor é súbita e geralmente no abdômen. O paciente relata desejo persistente de urinar, muita urina, né? Micção excessiva, micção frequente ou sangue na urina, calafrio ou suor, pela dor, né? Náuseas e vômitos, e não também é comum uma sensação de queimação, tá? O tratamento inclui o uso de analgésico e orientação de ingerir muita água para ajudar a expelir essa pedra. Em alguns casos, os procedimentos médicos são necessários para quebrar ou remover de fato essas pedras maiores, tá? Alguns cuidados que o médico sempre orienta é aumento da ingestão de líquido e bicarbonato para destruir e diluir essa pedra, uso de antiemético na presença de náusea e vômito, medicamentos para retenção urinária, caso esteja com uma micção aumentada, e o uso de anti-inflamatórios não esteroidais e diuréticos, dependendo do caso e da situação, tá? E alguns procedimentos médicos são necessários, como terapia extracorpórea por ondas de choque, que é aquele choquinho que dá no rim, tá? Ou uma litotripsia, que pode ser, inclusive, a laser, que é a destruição dessas pedrinhas. Quando elas não estão no rim, elas estão mais para baixo. Aqui é um exemplo de uma terapia extracorpórea de onda de choque, tá? Então, aqui tá vendo as pedrinhas, né? No rim. Esse aparelho vai dar uma onda de choque, né? Que vai destruir essas pedras maiores em pedrinhas menores, que vão ser eliminadas, tá? Isso pode ser feito no ambulatório, tá? Com uma anestesia local, num horário agendado. O paciente é deitado numa mesa que está acoplado esse aparelho de leco, que a gente chama. Aí é identificado exatamente aonde estão essas pedrinhas, e aí essa máquina começa a emitir a onda para destruir essas pedras, tá? O outro tipo de tratamento é a litotripsia, que pode ser a laser, né? Indicado para cálculos muito menores, tá? Que medem até 5 milímetros. Essas pedrinhas, mesmo pequenininha, por vezes elas não conseguem sair pelo sistema urinário, tá? E aí elas ficam presas ou no ureter, ou na bexiga, ou na uretra, tá? Via de regra, geralmente elas ficam no ureter, tá? Nessa cirurgia, o urologista coloca um ureteroscópio, né? Que vai passar desde a uretra pela bexiga e vai subir no ureter, tá? E aí, quando ele localiza o cálculo, ele põe uma fibra de laser que vai jogar o laser aqui na pedrinha, a pedrinha destruída ou diminuída, ele consegue pegar com uma pinça e remover essa pedra, tá? Então, ela vai destruir em pequenos procedimentos. Isso pode também ser feito no rim, tá? Mas é um outro tipo de cirurgia que também vai usar o laser para destruir a pedra dentro do rim, tá? A gente faz o diagnóstico da litíase com um exame de urina 1, porque para ver se não está com alguma alteração e alguma infecção, raio-x, ultrassom e uma urografia excretora, tá? A tomografia também pode ser usada, a gente vai conseguir ver aonde está localizado essa pedrinha, tá bom? Cuidados de enfermagem, então, de novo, controle da dor, controle dos sinais vitais, proporcionar medidas de conforto para o paciente, então fazer compressas locais, no local da dor, massagens, além de tentar melhorar o posicionamento do leito, tá? Controle de diurese, filtração da urina para ver se eliminou os cálculos, então dá para ver umas pedrinhas um pouquinho maior, a gente consegue pegar na filtração.
estimular a ingesta hídrica, investigar se está com retenção urinária, porque às vezes essa pedra pode obstruir o canal, observar náuseas e vômitos e o controle de peso para ver se ele não está fazendo retenção, tá bom? Essa foi a aulinha de hoje. Abraço a todos e até a próxima.